Boa tarde, gente. Vendo aqui que a Carla já entrou. Deixa eu chamar ela pra gente começar aqui. Olá, Oi, Carla, oi, tudo bem? tudo bem, e você? Tudo bem. Bom, vamos iniciar então. Enquanto a galera tá entrando, eu vou fazer uma breve apresentação. Então, a Pandora tá fazendo uma sequência de lives aí no Instagram. Desde o início da pandemia, da Covid, a gente está convidando diferentes mulheres para conversar aqui com a gente sobre temas que são importantes para nós, né, dentro do feminismo, do meio ambiente, veganismo. E hoje a gente está com uma convidada muito especial, que é a Carla. Deixa eu ver se eu vou saber pronunciar teu sobrenome, né, Carla, que eu já até anotei, que é Candace. Isso? Isso. A Carla Candace, então, ela é comunicóloga social, baiana, afro-vegana, lésbica e tem se dedicado ao estudo e ativismo do afroveganismo, né? Buscando um veganismo mais Uhum. acessível, popular e representativo, né? Hoje ela mora em Itacarela, na Bahia. Eu falei, tô morrendo de inveja. Ela tá achando que tá frio. Ela não sabe. Ela não sabe o frio. Para quem não sabe, então, nós do coletivo somos aqui de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, né? Então a gente tem esse país de dimensões continentais aí, que é o Brasil, e Uhum. temos essa diferença climática e geográfica, né, que Sim. nos separa. Então, bem-vinda, Carla, é um prazer imenso, assim, conversar contigo. Queria te agradecer por ter aceitado o convite para conversar com a gente. Muito obrigada E pelo convite, eu também estou muito feliz de estar aqui hoje, eu fiquei muito feliz com o convite. eu queria começar lendo um trechinho de um texto que tu publicou numa das tuas últimas postagens ali no perfil do Vegana Sem Grana, Sim. que tu cita uma frase dita pela Audre Lorde, né, que eu acho que é bem legal e interessante para a gente começar a nossa conversa, onde tu vai trazer nas palavras dela, né? Eu não posso me dar ao luxo de lutar por uma forma de opressão apenas. Eu não posso me permitir acreditar que ser livre de intolerância é um direito de um grupo particular. E eu não posso tomar a liberdade de escolher entre as frontes nas quais eu devo batalhar contra essas forças de discriminação, onde quer que elas apareçam para me destruir. Então, eu queria que tu começasse contando para nós como é que foi te perceber vegana habitando esse corpo que é interseccional, né? Então, tu te descreve como uma mulher preta, lésbica, periférica. Como é que foi esse momento, assim, que tu contasse para nós? Então, eu acho que é um caminho, né? Acho que enxergar as opressões de modo geral, pelo menos eu acredito que é um caminho. Para mim, primeiro eu me enxerguei enquanto mulher, enquanto negra, acho que enquanto negra antes, por causa da infância, assim, primeiro enquanto negra, depois enquanto mulher baiana, e assim vai, até você conseguir enxergar o especismo, assim, pelo menos eu acho que é muito difícil que a pessoa enxergue primeiro o especismo antes de se enxergar enquanto ser social. Então, eu acho que enxergar o especismo e me entender vegana foi muito mais fácil do que entender todas as minhas outras dimensões. Eu acredito ter sido mais fácil. Porque eu acho que a opressão animal, a violência, a crueldade animal, ela é muito escancarada. Eu acho que, de um modo geral, a sociedade não tenta passar pano, não tenta fingir que não existe. Não, o que falam pra gente é que os animais são inferiores e, por isso, a gente pode fazer o que quiser com eles. E, assim, de outra forma, as outras opressões, a gente tenta normalizar de forma menos pesada, digamos assim. Então, assim, o racismo, ele acabou. Tipo, era assim no passado. Com o machismo, as mulheres têm mais direito hoje em dia. Então, eu acho que, assim, enxergar o especismo foi mais fácil, porém mais difícil de conviver em sociedade, eu acho, vendo o especismo em todos os lugares. E acho que inclusive, esse é um motivo que muitos veganos são vistos como radicais e tal, porque a princípio mesmo é muito difícil você ter aquele boom, enxergar aquela crueldade toda, olhar ao redor, perceber que a maioria das pessoas não vê aquilo
E tipo, ir num churrasco, e ir num restaurante, e ver comida com animais sendo servida, e normalizar aquilo. Então, de um modo geral, eu acho que, assim, talvez se eu tivesse que escolher um armário que eu saí, que foi o mais difícil, foi o de ser uma mulher lésbica, sem sombra de dúvida. Mas eu acho que ser vegana, eu já estava acostumada, quando eu me assumi enquanto vegana, eu estava acostumada já com a sociedade. Quanto tempo faz já que o ser vegano ele ainda está muito ligado à dieta, né, cara? E a gente sabe que não é só isso. Tem Sim, várias outras coisas implicadas aí, né? Quando a gente sim, enxerga o veganismo como algo político mesmo, né? Que vai para além do que a gente come. Mas como é que foi esse sim. processo? Como é que foi que tu te descobriu? Quanto tempo faz isso? Então, tem pouco mais de 2 anos, foi no comecinho de 2018. Eu era lacto-vegetariana. Eu primeiro fui ovo-lacto e tal, aí fui diminuindo e era lacto-vegetariana. Eu tava desesperada, assim. Na época eu já não consumia nenhum cosmético, nem nada de produto de limpeza, roupa há muito tempo, há muitos anos, eu só compro em brechó. Então, assim, dentro da minha vida, fora da alimentação, eu não participava mais da crueldade animal, assim, no que eu conseguia. Inclusive creme dental, que era muito difícil encontrar vegano, sempre dava um jeito, comprava em estoque, via promoção. Mas, principalmente, assim, não tomava mais leite, mas principalmente o queijo, né? Até eu descobri o Uhum. lance da caseína, largar o queijo era muito difícil. E eu tava num momento em que eu não suportava mais comer aquilo. Eu me sentia extremamente mal, me sentia mal mesmo, mas eu não conseguia não Uhum. comer. E aí, um dia, eu lembro como se fosse hoje, eu comi uma pizza à noite, eu comi 2 pedaços da pizza e acordei de madrugada passando muito mal. Muito mal, muito mais mal do que eu deveria passar normalmente se fosse um dia comum. E aí eu chorei muito, eu falei, cara, eu não posso mais fazer isso. O fato de eu psicologicamente não estar mais aceitando isso está fazendo com que meu corpo passe mal. E eu falei, pronto, eu não vou mais comer, eu não vou mais comer nada de origem animal, não vou mais comer. Só que nessa época, como eu era lacto-vegetariana, eu tinha acabado de fazer as compras de dentro de minha casa para 2 pessoas lacto-vegetarianas. Então, assim, todos os biscoitos, tinha muito leite, muito queijo, todos os biscoitos tinham leite. E aí, quando eu acordei, eu olhei pra cozinha, eu falei, cara, eu vou comer o quê? Eu entrei em desespero, eu comecei a chorar. Fiquei horas chorando, pensando, minha vida acabou, não vou comer mais nada. E é engraçado que eu recebo muita gente tipo, com essa sensação, assim, de tipo assim, cara, eu acabei de virar vegano, não sei o que eu vou comer, e agora? Eu fico tipo, calma, tem milhares de possibilidades, a gente só não consegue enxergar agora, mas calma. Porque foi exatamente o que eu passei. Eu achei realmente que, tipo, que eu não ia comer mais nada. E assim, e é algo que eu percebo muito, que mesmo a gente começando a diminuir a carne, como é no caso quando eu era lacto-vegetariana, e diminuir os produtos de origem animal, o pensamento carnista está muito engessado, porque a gente é criado, né, ouvindo certas coisas. Então, por exemplo, que a proteína animal ela é mais forte que a vegetal, era algo que mesmo eu sendo já ovo-lacto, eu acreditava naquilo. Eu acreditava realmente naquilo e tipo, achava, pô, acho que eu nunca vou virar vegana, porque se eu virar vegana eu realmente vou morrer. E coisas do tipo, assim. Então, o Vegana Sem Grana surgiu em um momento em que eu também precisava de um gás, sabe? Eu tava num momento que assim, eu me debrucei, eu falei, cara, eu vou entender aqui, se tem tantas pessoas veganas no mundo, é porque eu não vou morrer. Então, eu vou entender. Então, eu me debrucei a estudar, e estudar receita, e tentar dividir isso também, porque também era um gás pra mim, assim, também era uma... Você vai conseguir, vamos lá. E, Uhum. enfim, acho que é isso. Carla, a gente se tornou vegana mais ou menos ao mesmo tempo, acho que faz uns 3 anos mais ou menos que eu parei total, assim, também tive esse processo que nem tu, né? Comecei ovo-lacto, depois fui reduzindo, e eu acho que é bem comum isso de o queijo ser o último, né? A última coisa que a gente consegue, né, se desvincular e tal. E aí, tu também é comunicóloga, né? Tu também é da comunicação. E eu lembro que para mim foi muito chocante, assim, quando eu comecei a buscar informação sobre isso. É como tu falou da caseína que tem no queijo, né? A gente não sabe. As pessoas, Uhum, elas sabem que elas precisam do queijo, elas sentem essa necessidade, mas em nenhum momento a gente tem acesso a essa informação de que sim, há ali um elemento, né, no queijo que faz com que a gente tenha esse vício, essa vontade. E entre outras coisas também, né? Tipo leites uhum, vegetais, né? Não tem, me parece que não tem como a gente falar de veganismo também sem falar da luta anticapitalista.
Porque a minha Sim, preocupação nisso que tu falou ali, de ficar, meu Deus, o que eu vou comer amanhã, desse desespero, era assim, gente, não tem nada aqui em casa que eu vou poder comer. E não, né? Na real, a gente já tem uma alimentação que é, em grande parte, vegana, naturalmente, só que a gente é sim. instado a não olhar para isso, né? A olhar só para os produtos e para embalagens que possam ser veganos. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho dessa relação que tu enxerga entre o veganismo e o anticapitalismo, já que o nome do teu perfil é a Vegana Sem Grana, né? Acho que Uhum. tem tudo a ver a gente falar um pouquinho sobre isso também. Enfim, é porque assim, eu acho que de um modo geral, os movimentos sociais, eles se permitem, mesmo que pouco, a olhar para dentro de si e a se repensar o que está dando errado. O que está dando errado hoje? Hoje eu vejo um movimento, por exemplo, dentro do movimento negro, as pessoas perceberem que está imbricado de LGBTfobia e tentar mudar isso. Só que o veganismo, por muita gente levar ele como filosofia de vida, estilo de vida, dieta e várias coisas, e não de fato se reconhecer enquanto movimento político, faz com que as pessoas não queiram ter essa autocrítica. Então, o que é que acontece? A gente tem, sei lá, uma empresa no Brasil que é uma das que mais matam animais, né, e aí pega e lança um hambúrguer de planta e todo mundo comemora aquilo. Cara, você vai dando dinheiro para a empresa matar boi. Tipo, você vai estar dando dinheiro para a empresa explorar os animais. Então, assim, é meio que, para mim, é meio sem sentido você discutir veganismo fora sem discutir anticapitalismo, porque a sociedade ela está unida, as opressões elas estão muito interligadas. Sei lá, vai pesquisar quanto é que um trabalhador dessa empresa ganha a hora de trabalho ali, compara com o preço desse hambúrguer de planta para você ver quem é que está sofrendo com isso. Que a gente está falando de avanço para quem? Sabe, a gente vive no Brasil, que é um país pobre. O veganismo ele precisa chegar à maioria da população, que é pobre. Se eu chegar em alguém e falar assim, pô, tenho esse hambúrguer de planta que é igual a carne, mas custa R$ 18 dois hambúrguer, não vai fazer sentido para essas pessoas, sabe? Porque, tipo, pô, R$ 18 aqui tem família que tem que viver uma semana, sabe? Então, assim, para mim, por não conseguir olhar a sociedade de uma forma recortada e se sempre interseccional e imbricada, não faz sentido discutir veganismo se não for anticapitalista, se não for antirracista, enfim, se as opressões não forem discutidas dentro do veganismo também, porque ele não existe isolado na sociedade. Então, a gente precisa olhar mesmo como o mercado está olhando para o veganismo e vendo um nicho muito bom e fazendo você precisar de outras coisas. E eu tô vendo esse caminho indo diretamente pro lance do queijo que a gente tava falando. Não vai demorar a surgir um queijo que seja tão parecido com o de origem animal e que te vicie tanto quanto o de origem animal e que faça você precisar muito dele. Porque, tipo, acho que foi em 2017 que a palavra do ano foi considerada veganismo, porque foi uma das coisas mais buscadas no Google. E de lá para cá, se a gente for olhar o investimento que empresas têm feito em produtos de origem animal, é absurdo. E aí, assim, a troco de opção, vai ter mais opção vegana. Tipo, opção para quem? Sabe, para quem? Cara, eu nunca comprei nada industrializado que tivesse o selo vegano, porque simplesmente eu não tenho condições, além de não querer, eu não tenho condições de dar, tipo, R$ 4,50 em um leite de castanha com chocolate desse tamanho, sabe? Tipo, não faz sentido para mim. Além de estar fomentando uma indústria bizarra, tá fazendo super mal à saúde, tá poluindo o meio ambiente com plástico desnecessário. Então, assim, a gente tem que parar realmente, olhar assim, pô, o que é que eu quero pra minha vida? O que é que eu quero que eu espero do mundo? Que melhoria eu quero do mundo? E ser ela, sabe? Eu acho que o caminho tem que ser esse. Porque enquanto a gente ficar esperando o mundo virar, ou fulano fazer isso, a gente não vai não vai ter essa melhoria que a gente tanto espera, sabe? E, inclusive, sobre o veganismo é algo que eu ouço muito, tipo, não faz sentido eu parar de comer carne se a maioria das pessoas não vão parar. Tipo, cara, se eu não tô bem matando e degradando os animais, eu vou fazer por mim. Eu acho que se as pessoas entenderem que aquilo faz sentido, elas vão olhar e falar, pô, isso faz sentido, bora lá, sabe? E eu tenho observado isso com o tempo. Se eu vou observar a quantidade de pessoas vegetarianas que eu tinha ao meu redor antes de virar vegetariana e hoje em dia, tipo, mudou muito, sabe? Então, assim, se eu hoje saio na rua com minha sacola de pano e todo mundo fica olhando, por que você usa sacola de pano? E começa a falar sobre isso, eu vou falar, pô, é verdade, velho, sacola de pano é até mais confortável, olha, vou usar uma aqui também. Eu acho que a gente tem que ser a mudança que a gente espera no mundo, sabe? E ficar esperando sem fazer nada não vai adiantar de nada, assim. Então, assim, podem falar, você nunca vai destruir o capitalismo. Posso não destruir o capitalismo, mas eu posso não fomentar grandes empresas, eu posso dar prioridade a, sei lá, quem tá aqui ao meu redor,
Como comprar de brechó, por exemplo, tipo, desde que eu tinha, sei lá, 12, 13 anos, que eu compro sempre de brechó, assim, mas desde que eu tinha 6, 7, que minha mãe sempre compra roupa pra gente em brechó. Então, assim, por ter convivido com isso, eu nunca consegui ver brechó com mau olhos, como muita gente fala, né? Que durante muito tempo, usar roupa usada foi coisa considerada feia, suja, enfim. Então, assim, eu lembro a primeira vez que eu fui no brechó, eu tinha 6 anos, e era a festa de São João da minha escola, e precisava comprar um vestido e minha mãe não tinha dinheiro. A gente foi nesse brechó, eu vi o vestido no alto, e, tipo, eu achei mágico aquele lugar, porque tinha roupa de todos os lados, penduradas, eu era pequenininha, e eu fiquei solta naquele lugar, que eu nunca tinha visto tanta roupa na minha vida, e eu amei aquilo. Então, assim, eu sempre gostei da experiência de reaproveitar, de usar novamente, de pegar aquilo e fazer outra coisa. E minha mãe sempre fala que pobre faz isso porque não tem dinheiro, né? Hoje que você dá nome, minimalismo e reutilização, não sei o quê. Mas a gente aprende a fazer isso como uma forma de sobrevivência mesmo. Então, eu acho que é isso que a gente tem que fazer, sabe? Buscar fazer a nossa parte e ser o exemplo. Uhum. É isso que tu falou, Carla. Eu me identifico muito. Eu acho que quando tu te assume como uma pessoa vegana, e eu tô falando vegana no sentido político da coisa mesmo, né? Automaticamente a tua presença ela é política, né? Então, quando tu chega para Nossa, assim. jantar na casa de alguém, né? Quando tu vai fazer alguma coisa, automaticamente a tua presença ali ela vai provocar um desconforto, ou ela vai Sim, provocar uma eu amo. desestabilização, vamos dizer assim, do status quo. As pessoas vão ter que pensar sobre isso. Tá, mas espera aí, tem uma pessoa aqui que não vai comer a lasanha porque tem queijo, ou uma pessoa que não, né? Por que essa pessoa não tá aceitando comer a mesma coisa que nós? Eu acho que é essa fagulha, né? Que pode provocar curiosidade, que pode provocar essa revolução silenciosa que a gente fala, Uhum. que tu acaba de dizer, vamos fazer a nossa parte, né? A gente precisa ser o exemplo, mais do que as palavras, acho que o nosso exemplo é o que convence. Que nem tu falou, ao meu redor eu também percebo, me identifico muito com isso que tu fala. Como o meu círculo de pessoas aqui em volta também passaram a pelo menos pensar sobre isso, né? Tipo, Sim. a minha mãe talvez não vá ser nessa vida que ela vai se tornar vegana, mas ela já faz algumas conexões ali, alguns questionamentos, né? Então, acho que esse lance de inspirar as pessoas, né, é muito importante. E eu queria te ouvir, assim, quem foram as pessoas que te inspiraram no começo, assim? Onde é que tu foi buscar referências? Onde é que tu foi buscar inspiração para iniciar a tua trajetória? A primeira coisa que eu fiz foi buscar pessoas veganas pretas, né? E eu lembro que na época eu achei a Preta Vege e a Carol da Afro Soul. E aí eu fiquei super feliz. E aí achei a Márcia Cris. E aí foi aí que eu achei o movimento afro-vegano. E aí meu mundo, tipo, se abriu, assim. Na verdade, eu tinha visto algo sobre a Thalita Xavier um tempo atrás. Eu lembro quando bombou assim, uma matéria dela. Eu sou preta, feminista e vegana. Que eu li aquela matéria, eu era volacto. Eu fiquei, caraca, isso faz sentido. Aí eu comecei a seguir a Thalita nas redes. E aí conheci todas as outras, e a Márcia Cris. E fui mesmo começar a ler sobre o movimento afro-vegano. E aí eu conheci o vegano periférico, né? O Du e o Léo, os irmãos. E aí, quando eu comecei a ver o veganismo acessível, eu fiquei, cara, é isso. Sabe, é isso, assim, foi um alívio tão grande encontrar todos eles, porque foi a minha confirmação que eu não tava louca, porque esse incômodo de perceber a relação entre as opressões era algo que eu já tinha, mas que eu não conseguia fazer essa ligação de forma, e aí eu falo de forma muito mais embasada, talvez. Eu não conseguia entender de que forma aquilo se conectava, mas eu via um sentido ali. E aí, quando eu conheci o movimento afro-vegano, que eu fui ler sobre especismo e consegui correlacionar com racismo e com machismo e com uma forma que nossos corpos, considerados corpos não tão humanos quanto o homem branco, europeu, heterossexual, foi que pra mim fez sentido. Eu falei, cara, então é isso, assim. E eu lembro, inclusive, eu não lembrava disso, mas a Preta Verde me falou, né, a Dai, que eu mandei uma mensagem pra ela, logo que eu achei ela, que tava muito feliz de encontrar o perfil de uma mulher preta, não sei o que, eu falei, cara, eu nem lembrava isso. E aí eu fiz uma live com elas há pouco tempo, pela UVA,
com a Carol e com a Preta Vege, e foi acho que também na live que eu tava mais nervosa, porque eu falei, cara, eu tô fazendo, tipo, literalmente uma live com minhas duas principais referências do movimento afro-vegano, e foi muito, muito importante, porque, enfim, não sei se eu falei isso no texto, mas eu venho do movimento negro, né? Desde os 15 anos eu participava do movimento negro, e pelo veganismo ser muito, muito, muito deliberadamente racista, há um ranço muito grande dentro do movimento negro quando você fala na palavra vegano. Então, eu vinha passando por muitas situações muito desconfortáveis, assim, de eu não conseguir mesmo comer naquele espaço, eu ter que sair para comer e coisas assim. Sim. Então, perceber que existia um grupo de pessoas pretas que se intitulavam veganos e falavam do veganismo dentro de uma perspectiva racial também, foi, enfim, foi um alívio mesmo, assim. Eu falei, cara, eu não tô louca, isso aqui não é rolê de branco, vamos estudar mais isso aí. Então foi muito importante na minha trajetória, até, inclusive, me influenciar mesmo a fazer a página. Sim. Deve ser mais ou menos a mesma sensação que eu tive quando eu cheguei no blog da Sandra Guimarães, assim. Porque eu acho que a primeira referência de veganismo que vem, né, até mesmo para nós, pessoas brancas, é o veganismo muito elitista, que é SBB, né? Enfim, não vou citar mais nomes aqui, mas assim, aí esse ranço que tu fala, ele é o ranço geral, viu? Então, Uhum. quando eu cheguei lá no blog da Sandra, que tu disse, gente, a mulher lésbica, nordestina, maravilhosa, e tá aqui falando de veganismo politizado, né? Que é isso, é um veganismo que ele não deixa de lado, ele não coloca de lado as outras lutas anti-opressão, né? E aí, quando eu li aquilo, eu disse, gente, é isso aqui, é isso. Por muito tempo eu não me admitia, não me apresentava como uma pessoa vegana, porque aquilo ali não me representava, né? Tipo, eu Sim. não quero ser igual às pessoas aqui. Tipo, eu entendo, né, a luta antiespecista, eu concordo com ela, mas eu não quero ser associada a essas pessoas, né? Então, acho que é parecido, assim, né, dentro das suas diferenças, a forma que o veganismo ele chega pra gente. Que é essa Uhum. forma elitista, ainda muito ligada a produtos, como tu falou antes, né? E a gente acaba se distanciando muitas vezes de uma coisa que pode agregar, sim, nas nossas outras lutas. Então, como tu falou um pouquinho das tuas referências, da Thalita e de outras mulheres negras também que estão dentro do veganismo, eu queria que tu falasse um pouco para nós sobre o afroveganismo, né? Da onde surgiu esse termo, por que que tu te considera afro-vegana? Queria que tu explicasse pra gente. Matar a dúvida das pessoas, que é a mensagem que eu mais recebo, que é afroveganismo. Então, o termo, né, Black Veganism surge nos Estados Unidos, já tem uns anos que lá é bastante comum, inclusive tem feiras, enfim. Mas ele surge no veganismo a partir mesmo das pessoas negras entenderem que eles precisavam mostrar a visão deles e a partir do mundo deles, né, partindo da nossa vivência, o que era o veganismo para as pessoas negras. Então, se o afroveganismo, ele entende que os animais são importantes, mas que a gente não pode deixar de fora a vida dos animais humanos. Porque a noção de humanidade, ela não abarca algumas pessoas. E, de um modo geral, não se fala sobre isso. A noção de humanidade que a gente vive e replica hoje, ela é branca. Ela veio do homem branco. O homem branco, ele falou que era humanidade, que era civilização. Então, assim, a noção de humanidade é de um homem branco, heterossexual europeu. Tudo que está abaixo disso é considerado não tão humano. E essas pessoas, essas coisas que não são tão humanas, elas podem ser objetificadas para serem mortas, torturadas. E quando você vai olhar essa justificativa, ela está em várias opressões. Assim, em algum momento, mulheres são consideradas objetos para que a violência contra a mulher aconteça. Pessoas negras são consideradas inferiores para que o racismo exista, assim como indígenas, pessoas amarelas. Então, assim, o especismo, bem como o racismo, o capacitismo, como o machismo, eles têm bases parecidas. Então, o afroveganismo surge daí. Pô, se a gente sabe o que é ser animalizado mesmo, para ser morto e desrespeitado, por que a gente vai continuar fazendo parte de uma indústria que faz isso com outros animais? É uma outra opressão, sabe? Então, assim, só que é isso, o afroveganismo, ele não só entende o corpo humano preto como opressor, né? Que é como o veganismo tem
Tipo, você é humano, automaticamente você tem um privilégio por ser humano e aí você oprime o outro. Tipo, esse privilégio humano a gente ainda tá buscando, porque socialmente pessoas negras, pessoas racializadas, negras, indígenas, não são tratadas com essa humanidade que as pessoas falam que é humanidade. Tipo, a gente tá pedindo aqui, hoje em dia, ainda direito à vida. Sabe, a gente tá vendo corpos negros caindo e tombando o tempo todo e morrendo por unicamente ser negro. Então, assim, que noção de humanidade é essa que não chegou pra gente ainda? Sabe, que a gente não tem nem direito à vida, que dirá a alimentação, entre outras coisas, sabe? A gente tá lutando pelo direito à vida. Então, assim, se a gente viver é importante, a gente precisa estar bem para estar vivo. Então, a gente precisa estar bem alimentado. Então, o afroveganismo também vai discutir soberania alimentar, também vai discutir saúde dentro, porque é importante que os animais sejam vivos, mas é importante que a gente também esteja vivo para continuar lutando contra essa estrutura. Então, quando a gente vai ver, por exemplo, as doenças que mais matam pessoas negras, elas estão diretamente ligadas com a alimentação, sabe? Hipertensão, diabetes, várias coisas, assim, vários tipos de câncer, eles estão diretamente ligados à alimentação. Uma alimentação que é pobre e que está matando a gente, sabe? E que, assim, pessoas pretas e pobres da periferia têm muito mais acesso a um embutido de latinha no mercado do que um alimento, tipo, do que uma verdura, uma fruta, uma hortaliça. Então, assim, o preço desses alimentos industrializados são mais baratos. Então é muito mais fácil você conseguir comprar ele. E tem um lance do leite também, né? 80% da população preta tem intolerância à lactose. Pelo simples fato de a gente não estar tradicionalmente, geneticamente adaptado a consumir a lactase. Tipo, a gente não é bezerro e a raça que prendeu e adestrou as vacas foram as pessoas brancas, né? Essa é uma tradição que nasce na Europa. Então, as outras raças já não são adaptadas a digerir lactose. Então, isso faz muito mal para o nosso organismo. Por exemplo, mulheres negras são geneticamente adaptadas a não ter osteoporose. Só que a gente acaba tendo osteoporose, entre outras coisas, doenças nos ossos, porque do alto consumo de leite. Porque todo mundo está dizendo que você precisa ter de leite para ter cálcio, e essas pessoas estão comprando um produto que está longe do alcance delas, fazendo um esforço, porque eu via quanto minha mãe se esforçava para comprar leite, para tomar um alimento que está matando, seja pela quantidade de gordura, pela caseína, pela própria lactase, pela quantidade de pus, de aditivos que é colocado ali dentro. Então, assim, há um nutricídio. A gente não tem como falar de afroveganismo sem falar de nutricídio, porque o genocídio da população negra, ele não acontece só de uma forma, ele não acontece só pela bala, ele acontece de diversas formas, pelo não atendimento nos hospitais, tantas coisas assim. Então, assim, falar de afroveganismo é isso, é entender que a vida dos animais importa, que a nossa vida importa e que o meio ambiente importa. Porque o racismo ambiental, ele também tá aí, tá presente, sabe? Quando a gente vai olhar, assim, onde está situado essas indústrias de carne, que tem um fedor terrível, que poluem os rios ao redor, é sempre em periferia, são sempre em bairros, na maioria das vezes, pretos, indígenas, são sempre em locais onde a maioria das pessoas que estão presentes são de outras raças que nós brancas. Então, assim, como a gente não vai falar dessas pessoas que estão sendo diretamente atingidas? A indústria da carne, por exemplo, ela é considerada, né, pelo extinto Ministério do Trabalho, ela é considerada a pior forma de trabalho para os trabalhadores, a indústria da carne. É muito comum os acidentes. E aí as pessoas geralmente perdem membros, têm membros decepados e recebem uma mísera... Gente, meu gato tá me distraindo. Ô, Brisa, rapidinho, a gente tem gato, né? Brisa, sua gata tá aqui me distraindo, ó. Chama ela pra participar da live, cara. Ai, enfim. Ela lá pra participar. Gente, ela é muito arisca. Só que ela tá subindo onde tá a luz. Oh, meu Deus. Ô, gata. Enfim, então, assim, essa indústria, ela mata principalmente pessoas negras de várias formas, de vários lados. Seja se alimentando, seja trabalhando para ela, seja morando perto. Então, assim, isso. Para mim foi muito louco quando eu falei sobre afroveganismo a primeira vez e que todo mundo ficou chocada. Mínima remuneração, obrigada, viu? Era isso que eu estava tentando lembrar. Eu vi recentemente mesmo um moço que perdeu um braço em uma indústria, cortando aquela máquina enorme, com aquela lâmina enorme de cortar os ossos, e a remuneração dele foi de R$5.000.
R$ 5.000. O que é R$ 5.000 para uma empresa desse tamanho, que mata milhares de animais diariamente? Então, assim, é isso, assim, pra mim foi chocante falar sobre afroveganismo, perceber que todo mundo ficou chocado, porque falar de afroveganismo é falar do veganismo juntamente com o racismo. Eu não tô falando de nada muito absurdo aqui, pode ser, assim, absurdo pra quem não teve contato com o discurso racial. Mas quando você imbrica o discurso racial com o discurso do especismo, tá posto, sabe? A gente vive em um país racista, a gente vive em um país que há poucas gerações atrás escravizava pessoas negras. É impossível que o racismo não esteja em todas as áreas possíveis, sabe? Quando a gente vai olhar em relação às mulheres, as mulheres que mais morrem, que mais são estupradas, que mais sofrem violência doméstica. Então, assim, a gente vive em um país racista e isso precisa ser amplamente dito, porque muita gente ainda vive no discurso de que racismo não existe mais. Tipo, racismo é a base do nosso país. Racismo é estrutural e estruturante na nossa sociedade, né, Carla? Então, eu lembrei agora, enquanto estava falando, antes da pandemia, a gente organizava rodas de conversa, né, presenciais, né, no tempo que a gente podia se aglomerar. E há 2 anos atrás, foi 2018, quando eu tive contato com Política Sexual da Carne, da Carol Adams, ela faz ali uma primeira referência a uma ligação ao consumo de carne, ou o que sobrava da carne, né, para a população escravizada comer, e essa ligação de classe com o consumo da carne e tudo mais. E a gente queria fazer uma roda de conversa sobre isso naquela ocasião. Isso é tipo 2 anos atrás. E a gente não conseguiu achar ninguém aqui da região que topasse falar sobre isso. Então, assim, tinha muitas meninas vegetarianas, veganas, negras e periféricas que já tinham adotado esse discurso de veganismo e se entendiam como pessoas vegetarianas ou veganas, mas elas não se sentiam à vontade de falar sobre isso. E até na época foi uma coisa bem inusitada que a gente fez uma espécie de live com a Preta Nerd, que é a Ana de Brasília, que topou falar com a gente sobre isso. E ela tem um material lá no canal até hoje desse dia que ela conversou com a gente, né? Então, não tem muito como a gente desvincular as coisas, né? Não tem como desvincular a classe, não tem como desvincular a raça dessa discussão. E eu me lembrei, quando ela faz esse vínculo do classismo com o racismo, que fizeram essa pesquisa de estabelecimentos, relação assim, entre estabelecimentos que vendem comida ultraprocessada e estabelecimentos que vendem comida in natura, né? Comida que seria mais saudável. E nas áreas periféricas, né, o número de estabelecimentos que vendem lá os ultraprocessados é tipo 22 vezes maior nas periferias do que nas outras áreas da cidade. Então eu queria saber como a gente faz para discutir uma alimentação consciente, uma alimentação mais saudável, num cenário, né, em que se alimentar bem ainda é um privilégio. Né? No lugar que a gente vive aqui no Brasil, ainda é um privilégio poder escolher aquilo que a gente vai comer. Eu queria que tu comentasse um pouco sobre isso. É difícil, porque aqui mesmo onde eu moro, ao redor, para muita gente, comer é privilégio. E é isso que é triste, assim, é por isso que a gente tem que adotar um discurso menos radical do que o veganismo está posto, sabe? Veganismo é escolha, gente. Você escolhe ser vegano. E por isso é privilégio. A gente vive em um país onde a maioria das pessoas passam fome, sabe? Tipo, não é incomum a gente passar fome. Então, assim, é muito difícil discutir isso. Por exemplo, eu moro num bairro aqui, eu consigo ter acesso aqui mesmo a alimentos muito bons, in natura, na sua maioria é orgânico, mas eu moro na cidade de 27 mil habitantes. A maioria desses alimentos são produzidos aqui mesmo, são pessoas que têm roça, que vendem em casa. O hortifruti que eu compro mesmo o senhor, ele tem ele planta, ele tem roça, ele vende no hortifruti dele. Então, assim, é um estilo de vida que eu tenho na cidade meio pequena, muito diferente de um Porto Alegre, de São Paulo, de um lugar muito maior. Então, assim, aqui, mesmo estando na periferia, a gente consegue ter acesso a esse tipo de alimento muito mais barato por, né, estar nesse contexto. Mas eu não sei o que, por exemplo, ser periférico, preto, pobre em uma periferia de São Paulo, sabe? Eu não sei como é o acesso às pessoas a esse tipo de coisa. E, enfim, é complicado falar sobre isso. Porque é isso, assim, a gente tem que falar ainda sobre direito a comer, sobre se a pessoa vai comer, sabe?
Enfim, tem um documentário que eu gosto muito, Phil Rich, um podcast que eu participei ontem. Eu indiquei ele, que ele fala exatamente também sobre isso, sobre os desertos, né, de alimentos bons em periferias e sobre como isso influencia diretamente nas escolhas feitas por pessoas negras. Porque quando a gente vai ver esses ultraprocessados, eles são repletos de glutamato monossódico, que é altamente viciante. Então, assim, quando você come um salgadinho de pacote, você tem vontade de comer mais, mas tem vontade de comer mais uma fruta, você tem vontade de comer mais salgadinho de pacote, ou miojo, essas coisas que são feitas para viciar. Então, assim, se você tem acesso a isso, você só vai querer isso, mesmo que depois você tenha acesso a outras coisas. E desfazer desse paladar é algo muito difícil, porque assim, eu convivi com pessoas que tinham esses costumes alimentícios, e depois de um tempo, a pessoa não consegue enxergar. Phil Rich, o nome do documentário, vou deixar aqui. Você não consegue enxergar outras coisas como comida, sabe? A pessoa precisa mesmo, assim, daquilo de uma forma, como nós estamos falando do queijo, justamente por causa desse vício. Então, assim, é complicado. E é por isso que eu falo que é tolher muito quando os veganos falam que você não pode entrar no veganismo pelo discurso da saúde, sabe? Muita gente fala que, né, você não pode ser vegano se você entrar pelo discurso da saúde. Mas o discurso da saúde é um discurso que hoje está trazendo muita gente para o veganismo. Muitas vezes a pessoa vem pelo discurso da saúde, chega e encontra sobre a crueldade animal, mas o primeiro estalo foi a saúde, sabe? E, enfim, é uma coisa que precisa ser debatida. Porque a gente também a gente não só está matando, mas está morrendo pelo que a gente está comendo. Enfim, é complicado. E assim, é um exemplo que eu sempre dou. Meu irmão, ele é um ano mais novo do que eu, ele tem 25, eu tenho 26. E ele é um menino negro. Então, na infância, ele sempre era aquele menino que ia fazer as coisas para os vizinhos. E, vai ali comprar isso. E ele comprava, quando voltava, o troco era dele. O que ele fazia com o troco? Ele comprava um salgadinho, ele comprava um biscoito recheado, ele comprava um chocolate em caixinha. E eu, por ser mulher e ter sido criada mais em casa, não tive esse contato. Então, assim, minha mãe, meus lanches na infância sempre foi fruta. Porque é muito mais barato aqui, sei lá, quando eu era criança, eu lembro de meu pai comprar uma penca de banana da prata de R$ 1, um saco de laranja de R$ 2, muitas maçãs assim por R$ 4. Então, assim, meus lanches da infância inteira, assim, ou era banana frita, ou era pipoca feita em casa, ou era salgadinho, ou era fruta. Minha mãe fazia salgado também pra ir comendo. Até hoje ela faz salgado e tal. Então, ela fazia uma esfirra de forno, uma coisa assim. Então, eu não cresci comendo isso. E meu irmão, sim. Mesmo que ele comesse fora de casa, ele comia. E, cara, observar a minha saúde e a do meu irmão é algo muito, muito diferente. Para duas pessoas que tiveram uma criação muito parecida, que brincaram juntas, que comeram a mesma coisa, que têm idade parecida, e a saúde dele é muito ruim. Porque ele cresceu comendo isso e ele se acostumou a comer isso. Hoje meu irmão come muito mal. Então, não tem como a gente não fazer esse discurso da saúde, porque a gente precisa estar vivo para a gente mudar alguma coisa, a gente precisa estar vivo. E, infelizmente, a gente está morrendo na periferia de várias formas, e por esse fácil acesso e ao preço barato também desses alimentos, é um dos principais, assim. Uhum. A gente precisa estar viva e saudável, né, Carla? E eu penso, assim, lembrando da minha trajetória, assim, e da época da minha vida que eu me alimentei mais mal, foi a época que eu tava, que eu não tinha tempo de pensar sobre isso. Que é como vive grande parte da população brasileira, né? Tu acorda cedo, tu tem que pegar não sei quantos ônibus, tu trabalha o dia todo, de tarde eu ia estudar, de noite eu ia estudar, e eu ia nesse fluxo de vida, eu não parava para pensar no que eu estava comendo. E é muito mais Come rápido quando pegar o dá, né? cachorro-quente ali, o cachorro-quente da carrocinha, que é barato, vai te deixar saciada até as 11 da noite, que é a hora que eu ia voltar para casa, do que eu pensar e fazer uma marmita com fruta, com não sei o quê, né? Na época nem se pensava em acesso à comida vegetariana ou vegana em lugares de venda, assim, né? Digo, nesse entremeio de trabalho, casa e faculdade. Então tem isso também, a gente não. Por isso que eu insisto em dizer que a informação é muito importante. Né? Se a gente não tem tempo, se a gente não está preocupado com a nossa sobrevivência e não tem tempo para pesquisar e para buscar a raiz das coisas, a gente não vai conseguir sair desse fluxo contínuo, né?
Uhum. E, infelizmente, é bem complicado isso. E a gente sabe que a realidade da maioria da população é não ter tempo de pensar sobre isso. Eu queria te ouvir também, a gente falou um pouco agora sobre o teu acesso aos alimentos aí em Itacaré, né? Uhum. E eu queria saber, dentro do contexto da pandemia, não sei como é que tá aí agora, né? Aqui em Porto Alegre, aqui no Rio Grande do Sul, deram uma relaxada nas medidas de isolamento, assim, então voltaram a abrir várias coisas, reabriram comércio, reabriram shopping, aí agora aumentou o número de infectados, daí resolveram fechar de novo. E como é que tá esse teu fluxo, assim, de ir na feira, de comprar as coisas, a oferta de produtos, ela tá normalizada? Como é que tá essa tua rotina dentro desse contexto da Covid-19? Então, aqui no começo da pandemia realmente fechou tudo, ficou tipo as 2 primeiras semanas sem nenhuma pessoa na rua, mas de um mês pra cá, assim, nem parece que tem pandemia, na verdade. Boa parte dos comércios está aberto, só não tá basicamente ônibus rodando pra cidade, mas de resto tá tudo meio que acontecendo normal. Até a feira voltou a funcionar algumas barracas, assim, mas também bem, bem tímido, bem no canto. Eu continuo fazendo compras aqui no bairro. Esse hortifruti que eu falei é pertinho da minha casa aqui, é no final da rua onde eu moro. Então, é o moço mesmo que planta. Então, a oferta continua a mesma coisa. O preço subiu um pouco, tinha subido muito no começo, aí abaixou, mas assim, tá bem mais caro do que normalmente era fora da pandemia. Então, tive que readaptar um bocado de coisa. O que eu não tô conseguindo encontrar aqui é folha verde escura, mas eu tô fazendo um esforço para ficar recolhendo taioba onde eu vejo. Eu descobri que tem taioba aqui perto da minha casa, que subi na escada e vou buscar lá. Também tem bredo aqui na porta da minha casa, enfim. Foi a verde escura, a gente cata uns punk na rua. Mas a única coisa que eu não tô encontrando de fato aqui. Mas de um modo geral tá funcionando, assim. Tá triste porque, assim, Itacaré vive do turismo, né? Único exclusivamente do turismo. Então, ontem eu fui na Pituba, que é a rua principal aqui da cidade, desde a primeira vez de turismo, desde a pandemia. Eu não tinha ido lá ainda, assim, dos 3 meses. Eu tinha ouvido já que estava rolando muito, muito fechamento de comércio, só que ver aquilo foi bem chocante, assim. Eu acho que, sei lá, um terço da Pituba fechou, assim, as lojas vazias, as pessoas vendendo tudo, indo embora. E aí foi um pouco chocante, mas é isso, né? Enquanto a gente não achar a vacina, vai ser isso. Sim. Os efeitos ainda vão ser bem a longo prazo. Tem esses efeitos mais imediatos, mas vão ter muitos efeitos a longo prazo A aí longo também, né? prazo. Aqui no Rio Grande Isso. do Sul teve um agravante que, além da pandemia, rolou uma época de escassez de chuva aqui, né? Então, assim, a agricultura familiar, enfim, foi bem Caraca. prejudicada porque rolou uma seca, assim, de alguns meses. Então, as coisas subiram muito de preço na feira, a gente sentiu bastante. Aí agora veio o dilúvio que eu te falei, né? Que faz 24 horas que não para de chover. Que bom, né? Nós Isso. estamos reclamando. E, cara, eu queria entrar numa esfera do debate aqui que algumas pessoas consideram polêmica. Eu considero que é necessário a gente conversar e eu acho que eu evito falar sobre isso pelo meu lugar de fala mesmo de mulher branca, né? E não estou inserida dentro do povo de terreiro. Eu ouvi a tua live da UVA, da União Vegana de Ativismo, e que vocês conversaram um pouco sobre isso. E eu queria aproveitar essa live para a gente, pelo menos, tocar nesse assunto, que é a criminalização do sacrifício de animais, principalmente nas religiões de matriz africana. Eu acho que esse é um assunto que ele coloca, assim, ó, ele escancara, né, toda a relação muito racista que o veganismo tem em relação a muitos. E esse é um dos temas que fica escancarada essa relação racista dos Uhum. veganos, né? Então, eu queria que tu falasse um pouco sobre isso, porque acho que o movimento vegano ele se esconde muito atrás daquela ideia de toda a vida importa, né? E aí, quando é para falar de sacrifício de animais nos terreiros, todo mundo está ali com 5 pedras na mão. Mas quando é para falar de outros tipos de sacrifício, daí parece que é mais ameno, né? Então, no Natal todo mundo vai comer peru, mas essa é uma tradição que existe há muitos anos, não tem como a gente fazer com que as pessoas não comam.
Então, eu queria saber a tua opinião sobre esse debate. Queria ouvir de ti. Eu sei que tu disse que tu começou a frequentar, né? Candomblé e tal. Então, eu queria... Como é que tá esse debate aí, do teu ponto de vista? Cara, falar sobre isso me deixa muito irritada, porque é só racismo, assim, tipo, é racismo religioso e ponto, não tem outra justificativa. Porque eu sempre pergunto para as pessoas que falam isso, em quantos terreiros você pisou? Tipo, você viu o quê, pessoalmente, que você não vê em nenhuma outra religião? Ou em nenhuma outra casa, ou em nenhuma outra fazenda, sabe? Para mim, eu sempre pergunto assim, o que é que as pessoas acham que fazem com os animais no terreiro? Porque no terreiro matam os animais para consumo humano. Igual a sua avó faz na fazenda, igual fazem no Natal. Tipo, eu sou contra qualquer tipo de abate animal. Eu não concordo com abate animal, em nenhum aspecto. Mas eu vou condenar ele como um todo. Eu não vou bater em grupos que somente são oprimidos. E é exatamente isso que esses veganos fazem. É muito mais fácil você demonizar uma religião de matriz africana do que você falar do peru de Natal. É muito mais fácil, porque todo mundo já odeia candomblé, sabe? Tem candomblé sendo queimado o tempo todo, apedrejado. Tem gente de terreiro apanhando só por estar de branco na rua, só por estar com uma conta na rua. Então, assim, a gente vive num dos países que é mais difícil para pessoas de terreiro viver, sabe? Eu conheço pessoas de terreiro que escondem o tempo todo que são de candomblé, que não usam a conta para ninguém ver, que evitam sair de branco, saem de cor clara por medo de morrer na rua. Então, assim, é muito desonesto que os veganos se utilizem do racismo religioso para bater em uma opressão, para bater numa religião, uma religião que é matriarcal, uma religião que é muito ancestral, muito antes desse costume de comer peru que a galera gosta de dizer, né? Ah, porque comer peru é tradicional há muitos anos. Vocês acham que o candomblé surgiu quando? Tipo, agora, né? Tipo, há milhares de anos. Há milhares de anos. Então, uma coisa que a mãe Estela de Oxóssi fala, o candomblé, ele existe, se adapta na sociedade, é como qualquer outra religião. Se a sociedade chegar no nível de perceber o especismo e parar de utilizar animais para alimentação, é óbvio que o candomblé, assim como qualquer religião, vai se adaptar, assim como a Umbanda, por exemplo, se adaptou. Então, assim, não faz sentido você esquecer que existem milhares de religiões que sacrificam animais e bater na religião que mais precisa de apoio, que é a religião que é mais demonizada nesse país, no mundo, né? Então, assim, foi uma coisa que eu falei naquela live, inclusive, foi que o único lugar que o fato de eu ser vegana não foi nem um pouco questionado, que ninguém nem ficou me fazendo pergunta idiota ou colocou o especismo em questão, foi o terreiro. Sabe? Foi dentro do terreiro do candomblé. O único lugar onde ninguém me fez piadinha, onde as pessoas entenderam. Nossa, é verdade, né? Ela tem razão. Foi uma coisa, tipo assim, ela tem razão. E, tipo assim, foi isso, sabe? E, enfim, me irrita muito falar sobre isso, porque eu acho que o contato com a natureza que alguns lugares têm, e alguns quilombos, alguns terreiros, algumas aldeias indígenas têm, nenhum vegano de capital que mora em apartamento vai ter noção do que é, sabe? Então, assim, eu respeito muito os povos tradicionais, e eu acho que se um dia for de todo mundo virar vegano, isso vai acontecer. E não vai ser você, no auge do seu ego, sabe, da sua hipocrisia, que chegar apontando o dedo, chamando todo mundo de assassino, que vai mudar alguma coisa. Concordo contigo e obrigada por falar. Eu sei que é um tema que toca. Mas é necessário falar. Também. Nossa, e é muito desgastante, né? Ficar discutindo com essas pessoas, assim. Então, eu te agradeço pela paciência de responder, porque é isso, né? A gente também às vezes fica preocupada em ficar traduzindo. E as pessoas podem buscar também essa informação, né? E mais do que buscar informação, se colocar num lugar de empatia e de perceber a interseccionalidade desse tema, né? Tipo assim, gente, então tá, agora para salvar os animais vale qualquer coisa e eu vou pisar em cima de todas as outras pessoas que estão envolvidas nesse processo. Parece muito simples, né? Que tipo de veganismo é esse? Definitivamente não é o veganismo que eu acredito e
E acho que tu mostra para nós que não, e talvez não seja um veganismo digno da gente reproduzir, né? E de pensar sobre. Carla, a gente já tá. Falta 8 minutos para encerrar. O Instagram ele Nossa, corta a live quando dá 1 hora, né? A gente já tá falando há 1 hora. Poderíamos ficar aqui mais 5 horas conversando. Eu queria finalizar, então, antes que caia a live, sim, agradecer, né, por ter aceito o convite, dizer que eu aprendi muito contigo e agradecer a galera que está assistindo também. Sigam a Carla. Eu vi que tu tem 2 perfis, né, Carla? Depois a gente coloca ali na sim, descrição para a galera seguir, que sim. é o Vegana Sem Grana, e tem o teu Uhum, pessoal também, né? E sigam a Carla, acompanhem o trabalho dela, acompanhem o trabalho do afroveganismo, depois a gente coloca os arrobas ali para quem quiser seguir, né? E vamos buscar informação, né, gente? Tipo, a Carla veio com a maior paciência do mundo aí explicar a perspectiva das coisas, mas a gente também pode buscar, né? sim. Ler mais, saber mais sobre as coisas. Então, queria te agradecer mais uma vez e deixar esses últimos minutos, então, para tu fazer o encerramento, falar, deixar um Sim, último recado aí para a galera que nos acompanhou. sim. Eu queria agradecer mais uma vez o convite. Eu amei a live. Teve alguém que pediu indicação de texto e de. Enfim, eu tenho um destaque no perfil chamado Afrovegano Destaque, e lá eu vou deixando textos, vou deixando vídeos. Estou sempre postando nos stories também, deixando lá guardado para vocês lerem. Também está a caminho, na live de Afroveganismo, eu falo de alguns livros que ainda não tem tradução, mas as meninas da Duzat me falaram ontem, semana passada, não lembro que dia foi, mas me falaram que está em processo de tradução o aforismo, e enfim, tem a galera daqui que também querendo se juntar para traduzir outro livro sobre a Que questão do ótimo. nutricídio. Tem no site Blackflix, que é tipo a Netflix de pessoas pretas, tem uma palestra do doutor sobre a questão do nutricídio, indico super. Já deixei o documentário Feel Rich aqui também. E é isso, gente. Sigam pessoas pretas veganas. Sigam o movimento afro-vegano também. Eles sempre postam texto, e é sempre muito enriquecedor. Procure outros veganismos que não seja aquele veganismo que a gente está acostumado. E é isso, muito obrigada pela. E eu queria dizer que eu estou muito feliz que eu vi que a chefe Camila Botelho está aqui na live, e ela é uma outra referência que Olha eu aí. também tive. Eu vi o texto, um vídeo que ela tem no YouTube sobre ser preta e vegana, que ela fala sobre várias frases que ela ouve repetidamente por ser uma mulher preta e vegana, e enfim, me senti muito representada. E muito obrigada a cada um de vocês que está aqui hoje e que está buscando, né, conhecimento para sair desse lugar de comodismo que a gente está acostumado. É verdade. Então tá, gente. Obrigada pela presença de todas e de todos que acompanharam. E obrigada, Carla. Seguimos juntas aí. Vamos seguir acompanhando teu trabalho, com certeza. Agradecer a aula aí que tu nos deu sobre veganismo, afroveganismo, veganismo simples, né? E tudo que a gente Uhum, gostaria que o veganismo. É esse veganismo que a gente quer ver ganhar espaço, né? Nas discussões. E com sim, certeza tu é uma figura fundamental para difundir esse veganismo mais popular, mais acessível, antirracista, anticapitalista, né? E que com certeza busca um mundo melhor para todas as pessoas, né? Um grande beijo, então. Tchau, gente. beijo, tchau, gente, obrigada.